Estamos de volta, professor Andreas, na área pra gente fazer exercícios, boom, de efeito Doppler, tá? Então vem comigo, você que sabe tudo aí, deixa eu só relembrar a equação que a gente vai utilizar. É importante você saber aquela equação monstra, né? Que é essa equaçãozinha aqui, F ouvida é igual a F emitida vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Ai, professor, toda vez que eu olho para essa forma dá um desespero. Não precisa, ela é muito grande, eu sei, mas ela é muito amigável. Então vamos lá resolver as questões. A primeira questão que eu proponho para você não é uma questão simples, tá? Mas é uma questão fazível, vamos dizer assim. É a questão da EFON, 3 do praticando. Vem comigo? Ó, questão cheirinho de novo. Ana brinca em um balanço, enquanto segura um diapasão vibrando a 520 Hz. Tá bom, professor. Então, ó, o diapasão ele emite 520 Hz. O ponto mais alto de sua trajetória pendular está a 1,25 metros de altura em relação ao ponto mais baixo. E ele te deu a altura em relação ao ponto mais baixo e é um balanço. Fica assim, ó. Fechou? Tá. Enquanto isso, Beatriz, de altura semelhante a Ana e localizada em um ponto distante à frente do brinquedo, corre em direção à amiga com velocidade constante de 2 metros por segundo. Supondo que o movimento oscilatório de Ana ocorre sem perder energia, qual valor mais se aproxima da maior frequência que Beatriz irá ouvir durante sua trajetória? Professor do céu, eu não entendi. Desenha, cara, desenha. Ó, eu tenho Beatriz, vou desenhar a Beatriz aqui do jeito que eu sei, né? A Beatriz Palito. Beatriz tá aqui. Ai, meu Deus, professor. Ela tá correndo pra cá, ó. Por que ela tá correndo pra cá, professor? Porque o balanço tá aqui, tá? E aqui fala que Beatriz está correndo em direção à amiga, né? Então ela tá vindo pra cá com uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza, professorzinho? Essa é a Beatriz. Tá, e daí eu tenho a Ana que tá no balanço. E daí tem uma coisinha que é interessante, que é o seguinte, olha só, o que ele pede? Ele pede qual valor mais se aproxima da maior frequência. Da maior frequência. Você concorda comigo que o balanço tá aqui, ó. A maior frequência vai ser quando a Ana estiver se aproximando de Bia? Concorda comigo? A maior frequência vai ser quando ela estiver se aproximando, estiver indo, ó, se aproximando. E, tem mais um detalhe, calma, a maior frequência vai ser quando a Ana tiver a maior velocidade. Faz sentido? Quando ela tiver a maior velocidade de aproximação, daí a Bia vai escutar a maior frequência. Então, aqui está o balanço, meu Deus do céu, como que eu vou desenhar um balanço? Espera aí. Aqui está o balanço e aqui está a cadeirinha. Tá aqui a Ana. Aí, professor, ficou bonitinho o balanço, hein? Fala a verdade. E quando ela tiver com maior velocidade possível, você concorda comigo que ela vai estar nesta posição aqui? Ah, concordo, professor. Por quê? Porque a maior velocidade possível é no ponto mais baixo. Porque a partir daqui ele começa a frear, né? Por que começa a frear? Porque começa a subir. Sacou? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber neste ponto, lembrando, a Ana tá vindo nesta direção, com uma velocidade máxima, neste ponto ela tem a velocidade máxima, certo? A velocidade máxima de aproximação, tem que calcular isso aí primeiro, pra depois jogar aqui e sucesso, acabou a questão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu sei que é uma questão um pouquinho mais elevada, né? Mas é a questão 3, estou praticando, você entendeu essa, vai entender o resto muito fácil. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou ter que calcular a velocidade com que a Ana tá naquela posição ali. Ai, meu Deus, professor, como que eu faço isso? Então, qual que é a altura que ela tá aqui? Ele te falou, né? A altura é de 1,25 m, 1,25. Ah, professor. Isso quer dizer que, o que está acontecendo aqui? Energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. Eu lembro, professor, que eu estudei isso aí, né? Em algum momento da minha história. Pois é, tem que lembrar. Então, ó, energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética.
neste ponto aqui, ele só vai ter energia potencial gravitacional, que é o ponto mais alto, tá? E daí, à medida que ele vai descendo, essa energia vai se transformando nessa, de modo que neste ponto, que é o ponto mais baixo da trajetória, que eu vou considerar como altura zero, tá? A altura zero, ele só vai ter energia cinética. Beleza, prof. Então, faz aí, faz, sem problema. Energia potencial gravitacional vai ser mgh, né? mgh. E a energia cinética é mv22. Massa com massa, que posso dizer? Um tcheco aqui. Fica a gravidade da 10. A altura é 1,25, né? 1,25 metros. É igual a velocidade a 1 unknown sobre 2. Daqui fica 12,5. Tá, prof? E passei o 2 multiplicando. Dá 12,5 vezes 2 dá 25. O quadrado passa como raiz. Raiz de 25 dá 5. Então a maior velocidade que a Ana vai ter de aproximação com a Bea vai ser de 5 metros por segundo. Aí fechou. Calculei essa velocidadezinha de 5 meters per second. Calculei essa velocidade, jogo aqui e acabou a questão, meu. Já era. E daí? Vamos lá. Acabar com essa questão aqui. Aqui. Deixa eu pegar esse espaço aqui. Fica assim, ó. A frequência do ouvinte, ou seja, a frequência que a Bea vai ouvir, vai ser igual. Calma lá que eu esqueci de um detalhe. Professor, você esqueceu de quê? Aqui, ó. O que esqueci aí? Lembra? O que esqueci? Lembra o que eu esqueci? Se você esqueceu, não vai lembrar, né, prof? Pois é, mas já lembrei o que eu esqueci. Ah, que legal, prof. Tá, eu esqueci de colocar aqui a minha setinha referencial. Na verdade, eu não precisava colocar antes para calcular isso aqui, né? A setinha, para saber se eu vou usar mais ou menos, eu vou usar sempre do observador para a fonte. No caso aqui, quem que é a fonte? A fonte é a Ana, que está com um diapasãozinho aqui na mão e está emitindo frequência de 520 Hz, né? Então, eu vou colocar a minha seta da Bea para Ana, tá? Minha seta referência é do observador para a fonte. E não esqueça disso aí. Don't forget it, Então, do observador para a fonte, coloquei minha seta. Agora eu consigo saber se eu vou usar mais ou menos. Beleza, prof? Vamos lá então. Ó, então a frequência ouvida por Bea, que é o que ele pede, que é a maior frequência ouvida por ela, vai ser a frequência emitida, que é 520 Hz, vezes a velocidade do som, que ele falou, não sei porquê, a gente já vai perceber isso aí, para usar 343. Por que ele fez isso, professor? Provavelmente é para dar mais exato aqui, né? Provavelmente vai dar exato, Então, mas ele pediu para usar 343. Você que é uma pessoa obediente, eu também, vamos usar 343, né? Então, 520 vezes velocidade do som, que é 343. Beleza, prof. Daí, mais ou menos, velocidade do observador. O observador é a Bea. Vovó, a Bea tá vindo na direção da Ana. Se ela tá vindo na direção da Ana, ela tá, ó, junto com a minha seta referencial. Uso mais ou uso menos? Uso mais. Então fica mais, a velocidade da Bea é 2 metros por segundo. Então coloca aqui, ó, mais 2. Ah, por isso que ele falou 343, ó. Porque quando eu somar vai dar 345, daí fica mais bonitinho, né? Ah, professor. Tá ali, ó. Então coloca o parênteses, não esqueça, porque se você não colocar o parênteses, você vai ter que multiplicar primeiro para depois somar, daí vai dar bug, vai dar errado. Então coloca o parênteses ali para não esquecer. Tá, isso tudo sobre velocidade do som, que é 343. Agora, a fonte, ela tá indo contra o meu referencial. Se ela tá indo contra o meu referencial, quer dizer que eu vou usar positivo ou negativo? Vou usar negativo. Então fica menos 5. Show? Tudo bem? E daí, meu povo? É só resolver isso aí, cara. É trabalho braçal, né? Eu sei que é uma conta monstro, mas é trabalho braçal. Vamos lá. A frequência ouvida por Bea vai ser 520 vezes 345, certo? Isso tudo sobre 343 menos 5 dá 338, né? 338, professor. Beleza. Daí é só calcular isso aí. Deixa eu colar aqui na minha calculator, só pra gente ir mais rápido. Vamos lá. Então, 520 vezes 345,
Isso aqui dá 179.400. Divididos por 300... divididos por 338. Isso aqui dá 530,7. 530,7, como que a gente escreve? Pessoal, a gente escreve 530,7. Não é isso que eu falei. É 531, né? Aproxima. Então, 531 Hz. Daqui, povo. Então, a Beatriz, ela vai ouvir uma frequência máxima ali de 531 Hz. Sucesso? Tudo bem? Então, fica a dica pra você. Muito legalzinha essa questão, inclusive. Muito show, muito top. E tá aí resolvida. Note que a gente teve que usar isso aqui, ó. Tem questão que você vai ter que usar, por exemplo, Torricelli. Ah, professor, tá se movendo? Ou joguei o diapasão pra cima? Joguei o diapasão pra cima? Vai ter que usar Torricelli. Meu, sem grilo, sem problema. Só que pra usar essa formulinha aqui, você vê que é muito tranquilo, né? Nada demais. Dá um trabalhinho nas contas, mas usar a fórmula nada demais. Isso é interessante. Beleza, prof. Manda outra aí pra mim. Manda aqui, ó. Questão 5 do praticando. Tenta resolver aí enquanto eu vou apagar aqui meus desenhos. Tenta, professor. Pode deixar, viu? Comecei a ler já. Tá bom. Vou apagar aqui. Aí, show. Terminou já? Calma, professor. Vamos lá. Questão 5. Dá um pause aí, se você quiser resolver sozinho, dá um pause, né? Você tem o poder do pause. Olha só que legal. Nossa, professor, eu tenho poder. Pois é. Considere um observador O parado na calçada de uma rua quando uma ambulância passa com o sirene ligado, conforme a figura. Então, o observador O aqui tá aqui e a ambulância tá passando. É a mesma ambulância, prof? Parece, né? Ela só passou, ela estava se aproximando e começou a se afastar depois. O observador nota que a altura do som... Povo, quando ele fala em altura do som, ele não está falando de volume. Ele está falando de tom. Tom mais agudo, tom mais grave. A altura do som, não confunda, não confunda, não confunda. Não é volume, certo? Tá. Ele nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente depois que a ambulância o ultrapassa. Já conversamos sobre isso. Uma observação mais detalhada revela que a altura sonora da sirene é maior quando a ambulância aproxima do observador e menor quando a ambulância afasta do observador. Este fenômeno, junto com outras situações físicas nas quais ele ocorre, é denominado efeito Doppler. Beleza, prof? Daí vem o final da questão, que é isso aqui, ó, o EPB 2013. Acerca do assunto tratado no texto, que descreve o efeito Doppler, analise e identifique nas proposições a seguir as que se referem ao efeito descrito. Então é uma questão teórica ali, de boa, só pra gente dar uma descansada nos nossos neurônios, depois daquela questão que foi mais ou menos dificinho, né? Tá. 1. Quando a ambulância se afasta, o número de cristas de onda por segundo que chegam ao ouvido do observador é maior. Ei, cuidado, ele colocou um palavreado ali rebuscado, mas não é por causa disso que é difícil. Só pensar um pouquinho, ó. O número de cristas de onda é o número de ondinhas que chegam em você. Quanto mais cristas de onda chegar, maior a frequência. Quanto menos cristas de onda chegar, menor a frequência. Então, ó, quando se afasta, o número de cristas de ondas por segundo que chega ao ouvido é maior? Não, quando se afasta é menor, certo? Então a 1 está errado. E esta 1 em numeral é igual a este 1 em romano, certo? Então a 1 está errada. Sucesso? Beleza? A 2. As variações na tonalidade do som da sirene da ambulância percebidas pelo observador devem-se às variações de frequência da fonte sonora. Professor, será? Tá, a 2 vamos deixar quietinho. Sabe por quê? Porque aqui tem uma questão de interpretação, que é o seguinte. O que você ouve depende das variações de frequências da fonte sonora. A fonte sonora, ela não varia a frequência. Ela emite sempre o mesmo som. Só que você ouve diferente, sacou? O problema não é a fonte sonora. O problema é ela está se aproximando de você. Ela emite sempre o mesmo som, mas você ouve diferente quando está se aproximando, quando está se afastando. Então essa 2 aqui, vamos deixar porque ela tá meio... beleza, prof. Depois a gente volta para ela. 3. Quando a fonte sonora se movimenta, a frequência do som percebida pelo observador, olha o português preciso, a frequência do som percebida pelo observador parado é diferente da frequência real emitida pela fonte. Fechou? Então a 3, ela está correta porque é diferente. Então, certo, professor?
E a 4, é possível observar o efeito Doppler não apenas com som, mas também com qualquer outro tipo de onda. Show! Sucesso! Então a 4 está correta também. Acontece com a luz? Acontece, sem problema nenhum. Então, ó, a gente já sabe que a 2, pelas alternativas aqui, que a 2 ela está falsa. E ela está falsa justamente por aquele motivo que eu te falei. Embora ela é meio dúbia, né, do jeito que ela é escrita, a 2 está falsa porque a frequência da fonte sonora não varia. O que varia é o que você ouve, certo? Então, letra B é a resposta correta. Show? 3 e 4. Legal, prof. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. 2 está errado. Beleza. E daí fica para você o desafio final. Tem que ter um desafio, né? O desafio final para ficar para você é essa 6 aqui do praticando. Essa 6 é muito legal de se fazer, povo. Cuidado, o que você vai fazer? Você vai ler a questão, você vai desenhá-la. Lembre-se, a ambulância aqui, ela vai se aproximar e vai se afastar. São 2 momentos, tem que fazer 2 equações, tá? Quando está se aproximando, você faz uma equaçãozinha. Quando está se afastando, você faz outra equaçãozinha. E depois, brinca com as 2 ali. Deixe como desafio para você. Sucesso? Beleza? É isso, povo. Valeu! Professor Andreas fica por aqui. Até a próxima. Tchau!